Olá! Já começo esse vídeo com um aviso, ó. Teremos sorteio de conto do Machado de Assis pela TBR Jar. E você que ficou boiando com essa informação, você está numa série de vídeos aqui do canal Comparando Livros do CCL, que é lendo os contos de Machado de Assis. A gente lê um conto de Machado de Assis e vem discutir aqui no YouTube. A escolha dos contos a gente deixa para o sorteio, para o formato de TBR, e às vezes, que tem acontecido com frequência, eu escolho um conto para a gente vir conversar aqui. Eu recebo sugestão de vocês de contos para vir conversar aqui. Hoje o conto não foi sorteado pela TBR, mas que surpresa esse conto. Depois de ter lido O Enfermeiro no próprio livro de contos do Machado de Assis, nesse caso esse, que é o segundo volume daquele box que tem todos os contos do Machado de Assis, né, que vem escrito todos os contos de Machado de Assis, pelo título eu fiquei imensamente atraída e curiosa pelo conto Surge-se Gordo, e vai ser o conto que a gente vai conversar hoje. Vocês conheciam esse conto Surge-se Gordo? Nesse conto a gente vai ter um narrador que vai fazer um comentário que, pelo que eu entendi, ele tá assim no intervalo de um espetáculo ou de algum evento, e ele vai conversar casualmente com alguém que a gente não sabe quem é, e vai falar a premissa, de certa forma, dele. Ele fala sobre julgamento. Ele fala da premissa da Bíblia, que ele acredita que ele é contra julgamento. Ele acha que ninguém deve julgar ninguém. Por quê? Porque lá na Bíblia tem dizendo, né, pra gente não julgar ninguém, para não ser julgado. Dentro dessa premissa ele vai comentar fatos que aconteceram com ele, porque ele participou de tribunal de júri, coisa que ele dizendo, né, o narrador, ele dizendo que não gostava, mas ele participou, e ele conta que assim, ele tinha imenso desconforto de condenar os julgamentos que ele foi júri. Ele vai falar de dois específicos que ele não esquece. O primeiro julgamento, um homem muito humilde e que estava sendo julgado por conta de ter feito um roubo de pequeno valor, não muito grande. Ele tinha uma fisionomia bem abatida, ele até reconhecia que tinha cometido esse crime, mas ele estava extremamente envergonhado, sob o ponto de vista moral, e o nosso narrador comenta como que ele teve dificuldade de fazer esse julgamento, né? Por outro lado, um colega de tribunal de júri, né? Um outro cidadão que foi júri, foi eminentemente perspicaz assim que ele deveria ser condenado, que esse réu deveria ser condenado, e acabou que o réu foi condenado. Anos depois, anos se passam, e o nosso narrador vai para outro julgamento, né? Ele vai participar como júri de outro julgamento, e vem uma surpresa. E eu acho interessante, quem não leu o conto, dá uma lida, porque eu acho que a surpresa é interessante e tem toda a moral desse conto de Machado de Assis. Acho que a partir de agora a gente pode conversar sobre o conto. Eu aviso vocês que não leram, caso vocês queiram assistir essa discussão. Eu acho até interessante, mas assim, eu vou precisar revelar durante a discussão algumas coisas, especialmente sobre o final do conto e da surpresa que é revelada para o nosso narrador. Gente, para esse conto de Machado de Assis, a gente tem um tema totalmente novo que caiu depois da minha leitura, com toda a pesquisa que eu faço antes de conversar aqui com vocês. E o tema é o direito e a literatura. Antes, acho que quem acompanhou a série de vídeos sobre Lendo Otelo, em algum desses vídeos, eu não me lembro qual, eu cheguei a falar que existiam textos que montavam a peça do Otelo do Shakespeare, como outras peças de Shakespeare, no estudo do direito, né? No estudo do direito dentro da literatura. Um campo de estudo que eu não sabia que existia, eu não sei se vocês sabiam, e eu fiquei até curiosa como que a literatura pode estar interrelacionada com outras ciências, né? E nesse caso, assim, a gente já vem discutindo um pouco mais voltado para filosofia, psicologia, e Machado, a gente já conversou de contos
que ele entra na parte psicológica, contos que a gente pode pensar na filosofia como O Espelho, por exemplo. E agora o direito. No estudo da Henriette Caram, lembrando que os estudos estão, o título está aqui embaixo no box de descrições desse vídeo, eu pude perceber as três ramificações da interligação do direito com a literatura. Eu achei bem bacanas para passar para vocês. Então a gente tem 3 formas de pensar o direito na literatura: o direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura. O direito da literatura, a gente tem aí, eu acho que é o direito propriamente dito, né? A literatura aí como um produto, então a gente pensa em direito autoral, em limites do que se pode escrever ou não se pode escrever, só do ponto de vista jurídico, crime de imprensa, propriedade intelectual. O direito como literatura eu achei bem bacana, porque a gente tem aí análises do direito como a peça, por exemplo, de uma sentença, a própria questão do discurso do direito. Então, a própria uma sentença, a própria legislação e o texto dentro dela. E aí a gente tem mais aspectos linguísticos e aspectos de estética. E eu acho essa comparação interessante de um ser objeto do outro, né? O direito da literatura. Você tem a ciência do direito e a literatura como objeto, e o direito como literatura é o contrário, né? É a peça jurídica como objeto e a ciência, digamos assim, literária, a ciência da literatura como o estudo desse objeto que seria a peça jurídica, que seria o direito. Mas o que aconteceu nessa trajetória do Otelo que eu comentei, olha, tem o direito aqui, é o que é chamado direito na literatura. É quando um livro, por exemplo, de tribunal do júri, o direito aparece dentro dessa literatura. E aí vem um assunto para a gente começar a pensar, que é a questão da verdade, que vai passar pelo conto Surge-se Gordo. Por quê? Porque quando a gente está na literatura, a gente vai pensar a verdade sobre um outro ponto de vista. Quando a gente está no direito, na vida real, aliás, o direito, acho que a premissa dele é a busca da verdade. Para isso que existe o direito. A gente quer trazer a justiça, ou seja, para que seja feito numa sociedade, a melhor resolução, levando em conta as partes daquele processo, digamos assim. Enquanto que no direito existe uma busca pela verdade, uma intenção de se colocar, em termos do texto, de cada texto dentro do direito, né? Seja uma petição ou uma sentença, a verdade ali naquele documento, a literatura, ela já é um jogo com a verdade, ela já não tem esse compromisso com a verdade propriamente dita, mas é justamente esse jogo com a verdade que me faz pensar que deve ser muito interessante para os profissionais da área jurídica, do direito como um todo, de pensar a sua própria participação, a sua própria conduta e a sua própria análise diante das situações, porque as pessoas vão sempre, os juristas, os advogados, eles vão estar sempre com essas narrativas da vida real, mas perceber na literatura como que esse jogo de verdades pode aparecer, acaba sendo, acho que, subsídio a mais para eles em termos de análise da situação propriamente dita. E é justamente isso que o nosso conto Surge-se Gordo vai pensar. Eu acho que é um conto que vai trazer o nosso coraçãozinho, assim, sabe? Pronto para... a gente vai se emocionar, vai vir uma emoção pra gente pensar, será que essa verdade jurídica é realmente possível se fazer justiça a partir dessa verdade jurídica? Isso é um assunto que a gente já começou uma discussão no vídeo sobre os irmãos Karamazov do Dostoiévski. Então eu vou deixar o vídeo, caso você tenha curiosidade, você não assistiu ou queira rever, eu vou deixar o link do vídeo no box de descrições desse vídeo no YouTube, e também pode aparecer por aqui por cima.
já começa com o nosso narrador falando, sob o ponto de vista histórico, como que o júri, ele é um procedimento, ou seja, você instaurar um tribunal de júri dentro de um processo jurídico num país, é tido nessa época como algo liberal, ou seja, um pouco mais avante, menos conservador do tempo dele. E ele fala que sim, ele entende, poxa, é liberal, é legal, mas o nosso narrador fica com o pé atrás com relação a essa coisa do júri. O interessante é que ele coloca o preceito bíblico nessa fundamentação dele. O que me pareceu, assim, Machadinho, eu acho, que quer meio que fazer uma camuflagem, porque é como se a história toda do narrador, que a gente teve um julgamento em que a gente tem um réu humilde. Agora eu vou revelando, tá, gente, o final do conto. Então, no primeiro julgamento, o réu humilde acaba sendo condenado e por pouco dinheiro, né? No segundo julgamento, a gente tem aquele que é colega lá do júri, do nosso narrador, que tá no banco dos réus, tá com outra postura totalmente diferente. A gente vai conversar sobre essas posturas e acaba não sendo condenado por um valor, né, com o valor da causa do que ele roubou ainda maior, muito maior. Bora conversar sobre outro assunto desse conto. Vamos agora para discurso e imagens. Acho que passa um pouco por aqui pelo nosso Surge-se Gordo, né? A gente tem aí, eu vou trazer aqui um outro artigo que tá aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, que é da Emília Mendes. E ela estudou a questão do discurso no conto Surge-se Gordo e em outras obras da literatura também. Então ela traz um conceito que eu não conhecia, que tá ligada ao estereótipo, que é o conceito de ET. E antes de eu falar desse conceito do ET, vai aparecer aqui a palavra, para eu não esquecer de botar. Eu quero comentar até outra coisa que tem nesse artigo. Ela estudou discurso semelhantes. Por exemplo, o nosso caso aqui, né, que tem, enfim, discurso, por exemplo, de advogado de defesa, sob o ponto de vista linguístico, de entonação, de gestos, tá? A linguagem do ponto de vista geral. Advogados de defesa, tá? De julgamentos criminais, tem o mesmo tipo de discurso de pastores de igreja ou de deputado de congresso. E por conta dos direitos autorais, já que estamos em direitos, eu tinha vontade de colocar aqui esses discursos, porque eu fui na internet, então você pode ir também. Eu fui na internet e veio, e realmente tem, se a gente tirar o assunto, se a gente tirar até o volume, ou a gente colocar o mesmo volume, a mesma sem olhar, parece até a mesma pessoa fazendo esse discurso, né? Tem esses encontros. Então isso não é à toa. Isso tem algo que a gente precisa, é interessante a gente entender um pouco, para quando a gente tiver tanto a gente falando quanto a gente estiver ouvindo, né? A gente compreender os nuances desse discurso. Bem, gente, eu vou colocar esse quadro que tá lá no artigo, que a gente chegou, teve um conto aqui, eu não me lembro agora qual, que a gente ficou discutindo um pouco sobre, acho que foi Mariana, um dos meus preferidos. A gente pensou assim, será que a sociedade, a organização social interfere em como nós somos como pessoa? Vamos agora elaborar um pouco essa provocação filosófica, digamos assim, que a gente fez, né? Porque a gente tem aí um diagrama mostrando como é que se dá essa relação, pensando aqui em imagens que nós criamos na nossa cabeça e que passam pela nossa linguagem, pela relação que nós temos com a nossa sociedade. O sujeito e a sociedade está se comunicando o tempo todo, né? Então, assim, o sujeito, ele adquire uma identidade discursiva a partir da relação que ele tem com a sociedade. Por sua vez, existem representações sociais e estereótipos
produzidos pela própria sociedade como um todo. E essas representações sociais são absorvidas por esse sujeito, né? Por nós individualmente. Então, vamos pensar assim num tipo de representação social, como eu imagino um ladrão, que aí tem a ver com o nosso conto de Sujo e Gordo. Entre duas pessoas, tiver que identificar entre duas fotos, tá? De pessoas com roupas diferentes, cor da pele pode ser diferente. Eu não vou nem botar cor da pele aqui nessa discussão, não. Mas vamos botar roupas diferentes, estilos diferentes. E aí vocês vão perguntar assim, ó, qual dessas pessoas é o ladrão? Será que a gente já não tem algumas imagens? Eu vou fazer uma pausa, que tem um vídeo aqui nesse canal que a gente comenta as imagens de controle ou estereótipos voltadas ao racismo e das mulheres, tá? Então eu vou deixar também, caso você tenha interesse de assistir. Então, voltando para a imagem, a gente tem o seguinte: essas relações, essas imagens prontas vão interferir no nosso discurso, no ponto de vista da sociedade, nós como sujeitos dentro de uma sociedade. E isso também reproduz a imagem que nós fazemos, que é o ET, que nós fazemos de nós mesmos, tá? Toda essa explicação eu acho legal, porque tem também a questão do espelho de Machado de Assis, das máscaras sociais. Então, lá no conto Espelho, nós temos um personagem que vai ter um título, que é o Alfere, a farda, e como que ele se sente com aquela farda, e como as pessoas retroalimentam e percebem ele e identificam ele pela farda, e ele fica com aquela identidade, fazendo a imagem dele mesmo, reproduzindo a personalidade dele mesmo naquilo que as pessoas falam dele mesmo. Então é tudo uma troca. Tem uma frase que eu gosto muito nesse artigo que diz assim, ó, o sentido da comunicação é social. E isso me fez lembrar de outro conto, que é do Ted Chiang. Esse é um conto bem famoso, que se chama A História da Sua Vida. Ele originou um filme que se chama A Chegada. E nesse conto a gente vai ver muito como a linguística funciona, opera até no nosso modo de raciocinar. E é aí que eu quero chegar aqui. Porque pessoas do júri raciocinaram em 2 julgamentos. Um de uma pessoa humilde, que roubou pouco, e outro de uma pessoa, não humilde, digamos assim, mas com boa aparência, que roubou muito. Então, eu aqui só jogando livros e referências, né? Então a gente fica aqui com essa imagem. O ladrão, quem que se sente mais envergonhado, né? A partir do conto desse narrador, né? Do que ele tá contando. É o ladrão que rouba pouco, humilde, ou o ladrão que rouba muito e tava convicto de que tava ali. E então acho que a gente pode voltar um pouquinho, né, no papo do vídeo, assim, conceito de verdade e de justiça, né? Essas imagens, toda essa questão de comunicação nossa será que não acaba interferindo nesse procedimento aí que se busca a justiça? E um desses artigos também vai estudar a questão proposta pelo Foucault, que foi um filósofo e que colocava muita história, né? Eles estudaram muito na filosofia e coloca muita história de perceber como que muitos conceitos e muitas convicções mudam no decorrer da história, e até a imagem muda, né? É colocado também que a gente importou muito, nós como país colonizado, a gente importou muito imagens vindas de Portugal acerca de ladrão, por exemplo. Bom, acho que é isso. Me conta se vocês gostaram desse conto. Eu achei esse conto muito bom. Eu acho que ele é bem bacana mesmo pra gente pensar nesse aspecto da verdade e das imagens. E tem essa coisa aí de julgar para não ser julgado. Mas eu nem vi muita coisa para se comentar sobre essa coisa bíblica que Machado colocou aqui. Eu acho que essa coisa bíblica foi uma coisa meio turva, pra gente não ver tanto o assunto, que eu acho que é o principal do conto. Mas deixa aqui nos comentários o que mais você percebeu, o que você achou desse conto. E vambora
pro próximo, porque agora sim nós vamos seguir, tá? O sorteio da Tibiajar, oi. Papeizinhos prontos. Bora. O Anjo das Donzelas. Eu já ouvi falar. Se eu não me engano, esse conto aqui tem relação com Dom Casmurro, tá? Eu acho. Assim, com o tema do ciúme, eu acho, tá? Mas eu não sei. Eu já ouvi falar desse conto em algum lugar, algum desses textos que eu li. Então vamos para mais uma discussão de conto do Machado de Assis. Acho que é isso. Então, até o próximo vídeo.